Olá, irmãos, irmãs, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos através dessa transmissão, podendo ouvir e meditar na Palavra de Deus. Nós estamos a alguns dias da Páscoa do Senhor. Cristo, Ele morreu para nos salvar, e a Páscoa significa exatamente isso: Deus em nosso lugar, nos dando vida e nos reconciliando com Ele mesmo. A cruz de condenação, a cruz de maldição era minha, era sua, mas Cristo, o Cordeiro de Deus, tomou o meu e tomou o seu lugar. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 14, e nós faremos a leitura do versículo 43 até o versículo 52. Marcos 14, do 43 até o 52. Ouça com fé e com amor a palavra de Deus, que nos diz assim: No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando. Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos. Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor enfrentou tudo o que enfrentou por amor a nós, e nós louvamos o teu nome porque o Senhor enfrentou o abandono, o Senhor enfrentou a injustiça, o escárnio, a zombaria por amor de nós. O Senhor foi traído por amor de nós, e nós te louvamos porque o Senhor enfrentou tudo isso por amor a nós e para cumprir a vontade de Deus sobre todas as coisas. Nós te louvamos, ó Jesus, porque tu és o Deus que trabalha em favor do seu povo. Tu és o bom pastor que dá a tua vida pelas tuas ovelhas. Nós te louvamos porque o Senhor enfrentou todos os perigos por amor a nós. Desde o momento em que o Senhor se encarnou no ventre de Maria, e durante toda a sua vida, o Senhor não viveu para si mesmo, mas o Senhor viveu em favor de nós. O Senhor veio servir e dar a sua vida em nosso resgate. Nós te louvamos por tão grande amor, e nós queremos também que a nossa vida seja moldada por este amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que você faria se soubesse que em poucas horas você morreria? Imagine que você tem apenas 24 horas de vida. O que eu e você faríamos nessas últimas horas? Pare e pense um pouco. Acho que se soubéssemos que morreríamos em poucas horas, procuraríamos consertar a nossa vida. Procuraríamos resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Muitos de nós estaríamos alegres e satisfeitos
porque vivemos as nossas vidas para a glória de Deus e agora entendemos que o morrer é lucro, pois o nosso viver foi Cristo. Mas talvez alguns de nós estariam lamentando, dizendo que deveriam ter feito isso, ter feito aquilo. Como que nós viveríamos as nossas últimas horas? Hoje, nesse texto da Palavra de Deus, nós veremos que as últimas horas do nosso Salvador, de Jesus, o nosso Salvador, foram vividas não em benefício dele mesmo, mas em benefício dos seus discípulos, em benefício dos outros. Enquanto Jesus estava diante para enfrentar uma morte brutal e horrível, Jesus não estava preocupado com ele mesmo, mas o nosso Deus, até no seu momento mais difícil, mais terrível, ele estava preocupado com o bem-estar dos seus discípulos e ainda mais, como nós lemos nesse texto, estava preocupado até com um soldado romano que o foi prender e foi cortado a orelha, e mesmo assim, naquele momento tão conturbado, Cristo cura aquele soldado que estava ali para o prender. A verdade que nós veremos nessa porção da Palavra de Deus é que Jesus, nas suas últimas horas, não estava pensando em si mesmo. A verdade que nós veremos nesse pequeno trecho da Palavra de Deus é que em suas últimas horas, Jesus não se preocupava com o seu bem-estar, com o seu conforto, com a sua segurança. Queridos irmãos, quando nós estamos no momento difícil, nós agimos muitas vezes com o nosso instinto, e o nosso instinto é por sobrevivência. Jesus estava realmente num momento difícil, e talvez a maioria das pessoas não agiria como Jesus em uma situação de extremo perigo. Mas o nosso instinto é preservar a nossa vida. Mas a missão de Jesus não era preservar a sua vida, mas era entregar a sua vida em favor de nós. Nesse momento nós com certeza estaremos pensando em nós mesmos, mas Jesus não estava pensando nele. Observe entre os versos 43 e 46, Jesus ele tinha acabado de enfrentar uma das suas piores batalhas no Monte das Oliveiras, ao ponto, irmãos e irmãs, de Lucas dizer que Cristo estava sob uma pressão e uma angústia tão grande que ele chegou a suar sangue. Tamanho a angústia, tamanho era o peso que Jesus estava enfrentando no Monte das Oliveiras. E nós bem sabemos que nessa hora tão crucial, tão importante, o grande desfecho do ministério de Jesus, os seus discípulos estavam dormindo. Enquanto Jesus estava angustiado, clamando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade, os discípulos estavam dormindo. Mas mesmo assim Jesus se aproxima dos seus discípulos, acorda eles e os convida novamente a se juntar com ele em oração. E quando Jesus estava lá, nesse momento de oração, Judas, um dos seus discípulos, chega com guardas prontos a prender Jesus. Os discípulos, ainda sonolentos, são despertados pelaquela agitação que rompe o silêncio naquele jardim, que era um lugar onde o nosso Salvador usava constantemente para fazer as suas orações e passar momentos sozinhos com o Pai. O traidor então se aproxima de Jesus e com um beijo Jesus é traído. No Evangelho de João, irmãos e irmãs, João nos diz que Judas estava sendo movido por Satanás. Jesus bem sabia que desde a ceia, quando ele molha o pão no prato, Judas se levantou e estava já se preparando para prender Jesus e para entregar Jesus aos líderes do Sinédrio. Observe, irmãos, esse texto. Judas caminhou com Jesus todo esse tempo, mas Judas se aproxima de Jesus e chama-o de mestre, e com um beijo traz Jesus. Para Judas, Jesus, irmãos e irmãs, era apenas um mestre. Para Judas, Jesus era apenas mais um que estava ali. Talvez na cabeça de Judas ele não tinha sido alcançado plenamente com a graça de Deus. E Lucas, no seu Evangelho, nos dá uma informação muito importante.
Lucas nos diz que Satanás entrou em Judas. E isso, irmãos e irmãs, é algo que nos faz pensar. Existem duas coisas que acontecem quando ouvimos a palavra do Senhor. Ou o nosso coração fica mais sensível, ou ele fica mais insensível. Ou o nosso coração fica mais mole e flexível, ou o nosso coração se torna mais rígido e duro. Em nós a palavra de Deus, ela gera vida ou ela gera morte. Não existe neutralidade. Judas caminhou com Jesus durante os 3 anos. Ele ouviu sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, mas Judas estava com o seu coração endurecido, ao ponto de Judas se reunir com os principais sacerdotes e entregar Jesus. Quando os sacerdotes sabem, eles estavam sondando, eles percebiam que Judas era alguém que eles poderiam usar para se aproximar e prender Jesus. Judas, irmãos e irmãs, foi usado porque o seu coração estava no lugar errado. O Evangelho nos diz que Judas cuidava do dinheiro de Jesus. E o evangelista nos diz que muitas vezes Judas mexia no dinheiro que pertencia ao ministério de Jesus e dos seus discípulos. Queridos irmãos, uma pergunta fica para nós aqui. Aonde está o meu e o seu coração? A Páscoa do Senhor é um chamado para eu e você refletirmos sobre o que é o nosso Senhor, sobre aonde está o nosso coração. Porque Jesus mesmo nos ensinou que eu e você não podemos servir a 2 senhores. Eu e você não podemos amar a Deus e amar o dinheiro ou amar qualquer outra coisa. Judas estava com o seu coração no lugar errado. Mas observem, entre os versos 47 e 48, Marcos, irmãos, ele não nos informa quem foi esse ousado defensor de Jesus. Alguém prontamente defende Jesus. E no Evangelho de João nós sabemos que Pedro ele pega uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E Lucas nos informa que Jesus repreende Pedro e ainda cura a orelha do servo do sumo sacerdote. Queridos irmãos, Pedro ainda não havia entendido que era necessário que Cristo fosse morto. Jesus várias vezes dizia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue e que ele sofra e que ele morra na cruz. E Pedro parece que ainda não tinha entendido, e Pedro tenta defender Jesus, mas de maneira equivocada. Pedro, irmãos e irmãs, não tinha entendido que tudo aquilo era necessário. Era necessário que Jesus fosse preso, porque o próprio Jesus nos diz que tudo aquilo estava acontecendo para se cumprir as Escrituras. Há vários salmos, há vários preditos dos profetas dizendo que Cristo seria traído, que Cristo seria morto, e Pedro ainda não havia entendido. Pedro ele defende Jesus, mas Jesus, neste momento tão difícil que ele está sendo preso, ele ainda para e conserta e cura a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Vejam, irmãos, tão grande é o amor de Deus. Com certeza aquele servo que estava lá para prender Jesus não foi mais o mesmo. Depois que ele viu que o próprio Filho de Deus o curou e o colocou novamente a sua orelha no lugar. Observem isso, irmãos. Cristo estava sendo preso. Em poucas horas ele sabia que estaria pendurado na cruz. Ele está ali sendo preso por pessoas que querem lhe fazer mal. Mas o que o nosso Senhor faz? O nosso Senhor não pega em espadas. O nosso Senhor não reage na mesma moeda. Mas Jesus encarna aquilo que ele sempre ensinou aos seus discípulos: que aquele que lhe bater a face, você deve oferecer a outra. Você não deve reagir na mesma moeda, mas muito pelo contrário. Você deve estender a graça e o perdão de Deus. E Jesus, nessas últimas horas, está preocupado com aquele servo que havia perdido a sua orelha. Mas observe, irmãos, entre os versículos 49 e 50, nós vemos aqui Jesus
revelando algo surpreendente. Jesus nos diz que tudo aquilo estava acontecendo debaixo de um plano soberano de Deus. A morte de Jesus, irmãos e irmãs, não foi um acidente. A morte de Jesus não foi promovida pelo governo romano. A morte de Jesus era anunciada por Deus desde o Gênesis. A Escritura inteira apontava para esse grande drama, para esse grande desfecho da história da nossa salvação. E nós precisávamos que essas próximas cenas acontecesse. Tudo aquilo que estava acontecendo estava debaixo do plano soberano de Deus, e Deus usou aquelas circunstâncias para que a sua vontade fosse cumprida. A palavra de Deus nos diz que na plenitude dos tempos Deus entregou o seu Filho para a nossa salvação. E o que acontece com os discípulos? Observe no texto, onde está o ousado Pedro, que estava há pouco defendendo Jesus. Todos fugiram, ninguém ficou. Geralmente, irmãos, nós pensamos que só Judas é o traidor, mas a grande verdade é que todos abandonaram o Senhor, porque o próprio Senhor havia dito na mesa da ceia: o cálice que eu vou tomar, vocês não podem tomar. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Pedro havia dito alguns dias antes: olha, Senhor, se for preciso eu morrerei contigo. Mas onde está Pedro? Onde está Tiago? Onde está João? E mesmo diante da traição dos seus discípulos, lá na cruz, nós vemos Jesus preocupado com a sua mãe e preocupado com o seu discípulo João. O texto termina, observe os versos 51 e 52, chamando a nossa atenção para um personagem curioso. Há um jovem, irmãos e irmãs, coberto com apenas um lençol, que também é surpreendido pelos guardas e foge correndo nu. Alguns comentaristas dizem que esse jovem, apenas com lençol, era o próprio Marcos que escreveu esse evangelho. Alguns comentaristas dizem que era o próprio Marcos que de longe já observava muitas coisas no ministério de Jesus. Mas o que ele estava fazendo ali, nu, com um lençol? Eu arrisco dizer, irmãos e irmãs, que Marcos quer chamar a nossa atenção para aquilo que aconteceu há muito tempo atrás num jardim. Um jovem nu em um jardim. O que te lembra, o que nos lembra? Marcos está dizendo: fiquem calmos. O grande autor está cuidando de todas as coisas. Marcos está nos dizendo, irmãos e irmãs, que a Páscoa começa com dor, começa com morte, começa com abandono, mas aquilo que Adão e Eva não fizeram no jardim, Cristo fez na sua mais dura angústia. Cristo estava cumprindo a vontade de Deus. A morte que havia começado no jardim do Éden será vencida agora nesse jardim, aonde por amor de nós Cristo suportou tamanha dor. Nós estamos amanhã para viver uma sexta-feira de morte e escuridão. A palavra de Deus diz que durante todo o dia se fez escuridão sobre o mundo. Amanhã é um dia, irmãos e irmãs, de morte, de realmente nós lembrarmos da cruz. Mas nós somos lembrados que Jesus não ficou naquela cruz. Mas nós esperamos com expectativa pelo domingo da ressurreição. Esse período que nós estamos vivendo de pandemia, esse período de muitas coisas fechadas, esse dia que nós como igreja de Jesus não podemos nos reunir fisicamente, esse momento que nós estamos vivendo não termina, irmãos e irmãs, em desespero, não termina em medo, não termina em ansiedade, mas termina com a ressurreição do nosso Senhor, que foi entregue por amor de nós. Cristo veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em nosso resgate. É isso que o profeta Isaías nos ensina. Nunca se viu nem se ouviu um Deus como o meu Deus e o teu Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. O que nós aprendemos
Irmãos, a primeira pergunta que eu e você precisamos responder: quem é Jesus para você? Nessa Páscoa, nesse tempo que estamos vivendo, se alguém perguntar a você quem é Jesus, o que você responderia? E nós aprendemos, irmãos e irmãs, pela palavra de Deus, que Jesus não era apenas mais um rabi. Jesus não era apenas uma pessoa boa. Jesus não é alguém que alcançou um nível de evolução. Não, Jesus é o próprio Deus. Jesus perdoava pecados. Jesus curava as pessoas, porque Ele estava dizendo que o próprio Deus novamente entrou no mundo através de Cristo Jesus. Jesus várias vezes dizia: eu e o Pai somos um. Queridos irmãos, que a resposta sua seja de que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador único e suficiente, porque Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessas últimas horas do nosso Salvador, Jesus não viveu para Ele, mas viveu para a glória de Deus e para o nosso bem. Uma segunda pergunta para mim e para você: para quem estamos vivendo? Reflita neste momento. Nós estamos vivendo apenas para nós mesmos ou nós estamos vivendo para a glória de Deus? E nós bem sabemos que o fim das nossas vidas, o fim do nosso casamento, do nosso namoro, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, de tudo o que Deus dá nas nossas mãos, o fim de todas as coisas é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Queridos, a Páscoa é um manifesto de Deus ao mundo dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? A Páscoa é um chamado de Deus. Assim como Jesus não viveu para Ele, eu e você somos chamados a viver para a glória de Deus e para o bem das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Queridos, o que é a Páscoa? Senão Deus fazendo tudo o que eu e você não podíamos fazer. O que é a Páscoa? Senão Deus não nos negando, apesar de nós o negarmos. Um Deus que é abandonado por toda a sua criação, por seus discípulos, que é morto pelas suas criaturas, mas que em contrapartida lá na cruz pede que Deus perdoe aqueles que estão